Um pobre fazendeiro salvou uma milionária de um SUV fora de controle, e ela se apaixonou por ele. A sinuosa estrada de montanha serpenteava ao longo da borda da Cordilheira dos Apalaches, banhada pelos tons dourados do final do outono. Um lado se agarrava a imponentes penhascos de pedra e pinheiros. O outro descia para um vale de tirar o fôlego imortal que se estendia por quilômetros, sem guarda-corpos para impedir um escorregão fatal. Clara Westwood agarrou o volante de couro de seu Range Rover prata. Um fone de ouvido Bluetooth em um ouvido e seus olhos alternavam entre a estrada sinuosa e o GPS brilhante no painel. A voz em seu ouvido chiava com urgência. Clara Ara, os compradores de Paris acabaram de adiantar a ligação em 1 hora. Você pode ligar para o Zoom assim que voltar? Sua assistente disparou. Sim, eu cuido disso. Mantenham todos calmos, respondeu Clara sem fôlego, tentando manter o foco em meio ao caos de administrar um império de joias de luxo. Então aconteceu. Um flash de pelo, um borrão na estrada. Um cervo disparou da floresta, pulando em seu caminho. Clara ofegou. Virou o volante para a esquerda. Os pneus cantaram. O SUV derrapou violentamente e começou a deslizar para o lado em direção à borda. Não, por favor! Oh, Deus! Ela gritou, com o coração batendo forte no peito. Clara! O que está acontecendo? Clara! A voz de sua assistente soou estridente no fone de ouvido, mas ela não conseguiu mais responder. Os pneus traseiros do carro não encontraram aderência. O veículo tombou em direção ao abismo. A 90 metros de distância, Ethan Miller acabara de amarrar um feixe de toras de pinheiro em sua velha caminhonete Ford. Ele estava voltando para o vale para consertar o telhado da cabana da Sra. Dempsey antes que a geada da noite caísse. Ao ouvir o guincho, ele se virou e viu o SUV derrapar, com as rodas metade para fora da estrada. Sem pensar 2 vezes, agarrou a viga mais longa da traseira da caminhonete, os músculos ondulando sob a camisa de flanela, e correu pelo cascalho. No momento em que o nariz do SUV mergulhava em direção ao vazio, ele enfiou a madeira sob o eixo dianteiro, prendendo-a contra uma pedra na encosta interna. O impacto o jogou para o lado, mas o carro estremeceu e parou, cambaleando, mas estável. Lá dentro, Clara havia apagado. Sua imagem final, antes da escuridão, foi o rosto de um homem, pele aquecida pelo sol, olhos castanhos firmes sob uma camada de cabelos castanhos desgrenhados, a calma profunda na tempestade de seu pânico. Ethan abriu a porta com um puxão. Ei, você consegue me ouvir? Disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Ele verificou seu pulso, examinou suas pupilas, um corte superficial acima da testa, ombro machucado, nada quebrado, mas ela estava desmaiada, com a respiração rápida e superficial. Ele olhou para o horizonte. O sol estava se pondo rapidamente. O hospital mais próximo ficava a horas de distância, e as estradas ali em cima logo ficariam perigosas no escuro. Não havia tempo. Ele a pegou delicadamente nos braços, carregou-a até a caminhonete e a deitou no banco do passageiro, enrolando-a em um cobertor. Então, dirigiu para casa. Sua cabana ficava na beira de uma clareira, cercada por pinheiros sussurrantes. Fumaça saía em espirais da chaminé. Ele a carregou para dentro, passando pela varanda de madeira que rangia, até uma sala de estar repleta de móveis entalhados à mão e o aroma de cedro rachado, resina e terra distante. Ethan a colocou no velho sofá perto da lareira. Ele atiçou as chamas, adicionou lenha fresca, trouxe uma bacia com água morna, enxugou o ferimento dela e colocou uma caneca fumegante de chá de hortelã na mesa ao lado dela. Enquanto o fogo crepitava e as sombras dançavam, ele ajustou o dimmer das lâmpadas, diminuindo a luz para um brilho dourado. Sentou-se ao lado dela por um momento, observando a tensão em seu rosto diminuir lentamente, sua respiração se tornando mais estável. Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar, sussurrou ele e se afastou para lhe dar espaço. Lá fora, a noite cobria a floresta. Dentro da cabana, zumbia com a vida tranquila, o estalar da lenha, o rangido das vigas do telhado, o cacarejar distante das galinhas acomodando-se no cupê.
Ethan se movia por tudo isso com graça silenciosa, preparando uma sopa para ela com vegetais de sua horta, mantendo a casa aquecida e a luz suave. Enquanto Clara jazia inconsciente, o ritmo da casa aprendia como uma canção de ninar. Seus lábios se contraíram uma vez, então seus dedos se curvaram levemente ao redor da borda do cobertor, e pela primeira vez em muito tempo, seus sonhos eram tranquilos. A luz da manhã filtrava-se pelas ripas de pinho da cabana, lançando longas barras douradas sobre o piso de madeira. Clara se mexeu embaixo o grosso cobertor de lã, piscando para o teto desconhecido. Seu corpo doía, seu ombro latejava e sua boca estava seca. Ela se sentou lentamente, o cobertor escorregando, revelando o interior simples mas arrumado do quarto. O cheiro de pinho e fumaça impregnava tudo. Ela torceu o nariz. Este lugar cheira a depósito de madeira. Ela murmurou baixinho. Seus olhos dispararam para os móveis rústicos, a lareira ainda brilhando com as últimas brasas do fogo da noite anterior e a ausência de qualquer conveniência moderna. Com um sobressalto, ela pegou o telefone. A tela piscou e ganhou vida. Sem grades, sem sinal, sem Wi-Fi, sem conexão. Ela apertou a tecla de rediscagem. Nada. Frustrada, ela gritou. Alô? Tem alguém aqui? Alguns segundos depois, a porta rangeu e Ethan entrou, enxugando as mãos em uma toalha. Ele já estava de calça jeans, botas e uma camisa de flanela, com os cabelos despenteados pelo vento. Clara disparou. Preciso ligar para alguém. Meu pessoal está me procurando. O tom de Ethan era calmo, inabalável. Sem sinal aqui, mas o médico chega em algumas horas. Ele pode te levar para a cidade se quiser. Ela expirou bruscamente, sentindo o pânico subir pela espinha. Seu mundo, reuniões, entrevistas, pedidos, linhas de produção, senti galáxias, de distância daquela caixa de madeira na floresta. Ótimo, ela murmurou. Simplesmente perfeito. O café da manhã já estava na mesa. Pão fresco, ovos mexidos, um pote de geleia de maçã e uma foto do que parecia ser suco de maçã caseiro. Clara olhou com desconfiança. Costumo começar o dia com um latte de aveia e um smoothie verde, disse ela mais para si mesma. Mas a fome lhe arranhava o estômago e o cheiro do pão quente provou ser mais forte que seu orgulho. Ela o beliscou, mastigando em silêncio. Ethan não disse nada. Ele simplesmente puxou uma cadeira para perto dela e dobrou cuidadosamente uma toalha macia. Atrás das costas como uma almofada. Ela ficou surpresa. Não sei como responder. Não, sou inválida, disse ela rigidamente. Eu sei, respondeu ele gentilmente, mas seus ombros doeram. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, apenas diferente. Ethan se levantou e saiu com uma caixa de madeira, deixando Clara sozinha. Ela caminhou até a porta da frente e a abriu lentamente. O exterior estava banhado por uma luz dourada e uma brisa trazia o aroma forte de pinho e terra. Galinhas cacarejavam ao longe e do galpão atrás da cabana, o bater rítmico de ferramentas começou. Ela seguiu o som. Ethan estava trabalhando em um pequeno galpão ao ar livre, cinzelando um pedaço de madeira. Ele se movia com uma graça lenta e metódica, cada movimento intencional, o olhar focado, mas tranquilo. Clara se encostou no batente da porta, de braços cruzados, observando. Você faz isso todo dia? Perguntou ela. Ethan olhou para cima com um pequeno sorriso. Na maioria dos dias, o vento tenta arrancar os telhados aqui em cima se você deixar. Temos que manter tudo em ordem. Ela inclinou a cabeça, observando a maneira como ele media, cortava e lixava com tanta precisão. Como você sabe onde cortar? Perguntou ela, incapaz de esconder a curiosidade na voz. Ele fez uma pausa, passou a mão pela grão da madeira. Escute, a madeira fala se você deixar. Clara piscou. A simplicidade e a beleza da resposta a pegaram de surpresa. Havia algo quase poético em suas palavras, na maneira como seus dedos se moviam com tanto cuidado, sem força,
Pela primeira vez desde que chegara, o nó em seu peito se afrouxou. Ela se sentou nos degraus do lado de fora do galpão, observando o sol se pôr no céu, pintando as árvores em tons de cobre e fogo. O cheiro de serragem se misturava ao ar da noite. O som do cinzel contra a madeira era constante, calmante, como uma batida de coração fora do seu. E nisso, num momento de silêncio, ela se viu sem vontade de olhar para o celular, sem precisar de barulho, apenas observando o homem com serragem no cabelo e calos nas mãos, esculpindo algo belo no silêncio. A chuva começara um pouco antes do amanhecer, suave no início, depois se transformando em um aguaceiro implacável que batia contra o teto de zinco da cabana. Clara se mexeu sob o cobertor, grogue e desorientada, até que o som da porta da frente se abrindo a acordou completamente. A voz de Ethan a seguiu. Médicos aqui. Poucos minutos depois, um homem mais velho, com uma capa de chuva pesada, entrou, na luz quente da cabana, carregando uma maleta médica surrada. Ele foi gentil, eficiente e, após um rápido exame, garantiu a Clara que nada estava quebrado, apenas alguns hematomas e um leve choque. Clara ouviu sem muita convicção, até ouvir o verdadeiro golpe. A estrada desapareceu, disse o médico, enquanto arrumava as coisas. Deslizamento de terra a cerca de 3 quilômetros de distância. Sem saída até que a limpem. Provavelmente mais 1 ou 2 dias. Clara sentou-se ereta. Você está brincando. Ele balançou a cabeça. Desculpe, senhorita Westwood. Você está presa aqui. Ao sair, Ethan se virou para ela, com a toalha na mão. Você deveria descansar. Vou fazer um chá. Isso é ridículo. Clara disparou, empurrando o cobertor para longe e se levantando rápido demais, cambaleando. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Ethan não se encolheu, não sorriu, apenas olhou para ela com a mesma calma silenciosa. Você é alguém que quase morreu ontem, disse ele suavemente. Para mim chega. Clara abriu a boca para retrucar, mas parou. Algo na maneira como ele disse isso a desarmou. Ela se sentou novamente frustrada, mas não com ele, consigo mesma, com o mundo, com o absurdo de estar isolada de tudo o que lhe era familiar. As horas se passaram em um ritmo estranho. A chuva continuava caindo, constante e cinzenta. Clara sentou-se encolhida na poltrona perto da janela, bebendo o chá de hortelã que Ethan tinha feito. Era surpreendentemente bom. Do outro lado da sala, Ethan trabalhava em uma mesa de madeira, esculpindo com concentração delicada. Ela o observou alisar o encosto de uma cadeira de balanço, afastando as aparas com a lateral da mão. Suas sobrancelhas franziram levemente quando ele se concentrou, e suas mãos, grandes e calejadas, moviam-se com uma graça que desafiava sua aspereza. Para quem é isso? Ela finalmente perguntou. Ethan não olhou para cima. A senhora Caldwell mora a 800 metros da trilha. A cadeira velha dela quebrou no inverno passado. Você vai fazer uma nova para ela? Prometi a ela que faria. Clara abraçou a caneca com força. Faça isso muito. Marcenaria, disse ele, parando para olhá-la. É o que eu sei. É trabalho honesto. Mantenha as mãos ocupadas e a mente mais tranquila. Ela sorriu levemente. Algo suave floresceu em seu peito. Fazia muito tempo que ela não via alguém fazer algo só porque se importava. Não por um salário, não por reconhecimento, só porque sim. Mais tarde, enquanto caminhava descalça pela cabana, ela parou e encontrou um par de meias grossas de lã cuidadosamente dobradas no banquinho ao lado de sua bolsa. Uma pequena etiqueta estava presa na parte superior com uma caligrafia irregular. Elas são quentes e macias, como uma boa companhia. Clara Ara olhou para elas por um longo momento. Ela calçou as meias, os dedos frios dos pés afundando no calor macio, e algo em seu coração cedeu. Naquela noite, enquanto Ethan mexia o ensopado, em uma panela de ferro fundido, Clara se viu contando a ele sobre sua mãe. Sobre como sua mãe costumava trabalhar em uma pequena bancada nos fundos da loja deles em Chicago,
curvada sobre prata e pedras preciosas, as mãos sempre cobertas de pó fino. Ela tinha uma calma, disse Clara, com o olhar distante. Ela não falava muito, mas quando segurava algo que estava fazendo, era possível sentir o cuidado em cada toque. Ethan mexeu a panela assentindo. Parece uma boa mulher. Era, disse Clara, sussurrou. Ela me ensinou tudo o que sei sobre design, mas em algum ponto do caminho me perdi em marcas, prazos e comunicados de imprensa. Ethan serviu o jantar, um ensopado de legumes simples com biscoitos, e eles comeram em silenciosa companhia. A tempestade lá fora se suavizou em um sussurro. Enquanto limpava as tigelas, ele disse: "A madeira é como uma história. Você esculpe, ela revela." Clara riu pela primeira vez desde o acidente. "Eu desenho joias há 15 anos. Mas eu esqueci como sentir a beleza. Eu só via resultados." Ele não respondeu, apenas ofereceu um sorriso lento. Mais tarde, aconchegada sob a lã cobertor, Clara olhou para o teto, o cheiro de pinho e fumaça embalando-a em um conforto ainda maior. Lá fora, a chuva finalmente havia parado. Lá dentro, estava quente, tranquilo e seguro. E pela primeira vez em anos, ela adormeceu sem pensar na reunião da manhã seguinte. A manhã seguinte saudou Clara com a luz dourada do sol, entrando pelas vidraças de madeira, lançando listras quentes sobre a colcha tecida à mão que a envolvia. O chilrear dos pássaros filtrava-se pelos pinheiros altos, misturando-se ao suave farfalhar das folhas e ao canto distante de um galo. Por um momento, ela ficou imóvel, desorientada por a ausência de alarmes, e-mails e trânsito. Não havia paredes de vidro nem teleconferências à espera. Apenas o cheiro de fumaça de lenha e o crepitar rítmico do fogão lá embaixo. Ela saiu da cama e caminhou descalça até a pequena varanda, vestindo uma das camisas de flanela de Ethan, que pendia frouxamente em seu corpo. As tábuas do assoalho rangiam sob seus passos quando ela saía para o ar da manhã. À sua frente, o mundo se estendia em serena simplicidade. Colinas verdejantes ondulantes, um modesto canteiro de jardim, e além dele, Ethan ajoelhado na terra, arrancando ervas daninhas com calma precisão. Clara ficou observando-o por alguns instantes, com os braços em volta a ela mesma. Então, quase timidamente, desceu os degraus e atravessou a grama orvalhada. "Eu posso ajudar", disse ela, surpreendendo a si mesma tanto quanto a ele. Ethan ergueu os olhos com um sorriso suave, limpando as mãos em um pano. "Tem certeza? Essas plantas podem ser um pouco criteriosas." Ela riu e se agachou ao lado dele. O solo estava frio e úmido entre seus dedos. Ela o ajudou a arrancar ervas daninhas e a revolver a terra delicadamente, o cheiro de hortelã e manjericão subindo em ondas. Não havia instruções nem pressa, apenas os dois trabalhando em ritmo. Em certo momento, ela pegou uma pá e estremeceu quando um espinho prendeu seu dedo, desenhando uma fina linha de sangue. As mãos de Ethan estavam imediatamente lá. Ele tirou um pano dobrado do bolso de trás e envolveu o dedo dela com um cuidado silencioso. "Pronto. Agora você é oficialmente um fazendeiro." Clara olhou para ele por um longo momento. Suas mãos eram ásperas, quentes. "Claro. Você vive assim todos os dias." "Eu vivo", disse ele simplesmente, amarrando o pano firmemente. "Você vive?" Suas palavras a atingiram mais do que ela deixou transparecer. Mais tarde, depois do almoço, ovos frescos, pão quente, fatias de maçã. Eles caminharam até sua marcenaria, aninhada sob um pinheiro imponente. Cheirava a cedro e serragem. Luzes se espalhavam pela bancada, iluminando uma mesa de balanço inacabada. Cavalo. "Achei que você gostaria de tentar algo diferente", disse Ethan, entregando-lhe um cinzel. Clara hesitou, olhando para o bloco de madeira à sua frente. "Eu trabalho com diamantes e platina", murmurou ela. "Tudo o que eu faço vale mais do que este celeiro inteiro." Ele riu. "Design é design, mas isso ensina paciência, humildade." Ele mostrou a ela como segurar a ferramenta, como encontrar o veio e segui-lo em vez de forçá-lo.
Quando suas mãos se tocaram uma, duas vezes, nenhum dos dois disse uma palavra, mas a conexão permaneceu. Quando o sol começou a se pôr atrás das colinas, Ethan colocou uma pequena folha esculpida em sua palma. Era simples, lisa, com sulcos suaves no centro. Para o seu caderno de desenho, disse ele. Clara olhou fixamente para o pedacinho de madeira, com a garganta apertada. Eu apenas funciono, disse ela. Eu acordo, eu atuo, eu vendo uma imagem. Eu esqueci o que significa simplesmente ser. Ethan não tentou consertar. Ele apenas sustentou o olhar dela e disse: Você não foi feita para apenas funcionar. Você foi feita para brilhar. Ela apertou a folha de madeira contra o peito. Pela primeira vez em anos, alguém viu através das camadas que ela construiu ao seu redor. Não a marca, não a perfeição curada, apenas Clara. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava por entre as árvores e o fogo ardia suavemente na lareira, Clara se enroscava sob uma colcha, a folha esculpida ainda na mão. Ela ainda não estava inteira, mas sentia algo real se agitando dentro dela. E quando o sono chegou, foi profundo e sem sonhos. A terceira manhã chegou, envolta em neblina. Um zumbido baixo ecoou pela campina silenciosa, enquanto um helicóptero de resgate preto descia na clareira atrás da casa de madeira de Ethan. As pás giratórias agitavam o ar perfumado e sacudiam o telhado de zinco. Lá dentro, Clara fechou o zíper da mala com as mãos trêmulas. O calor da cabana ainda permanecia em sua pele, grudado como fumaça do lareira. Seus olhos percorreram o quarto uma última vez, absorvendo cada centímetro. A mesa gasta, a cadeira de balanço perto da lareira, a pilha de brinquedos de madeira entalhada no canto. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, depois na cômoda, depois no balcão do banheiro. Seus dedos tremiam. Meu colar, sussurrou. O pânico permeou sua voz. Ela se ajoelhou, procurando no chão embaixo da cama, no espaço atrás do criado mudo. Estava aqui. Eu o tinha quando cheguei. Da porta aberta, o piloto de resgate olhou para o relógio. Precisamos ir, senhorita Westwood. O tempo está mudando rapidamente. Mais 1 hora, e pode não ser seguro içá-lo. Clara ergueu os olhos arregalados. É um pingente de margarida. Minha mãe me deu antes de morrer. É tudo o que tenho dela. Hesitou o piloto. Não temos tempo para uma busca completa. Sinto muito. Ethan entrou, com a testa levemente franzida. Eu vou encontrá-lo, disse ele gentilmente. Se estiver aqui, eu vou encontrá-lo e enviá-lo. Clara encontrou seu olhar, algo cru apertando seu peito. Obrigada, disse ela, com a voz firme. Por tudo. Ela passou por ele, sua mala batendo escada abaixo, e subiu no helicóptero. Enquanto decolavam, Clara olhou pela janela. Lá embaixo, a cabine ficava menor e menor. O telhado como uma caixa de fósforos em uma floresta de gigantes. Ethan ficou imóvel na clareira, uma mão erguida, a outra apertada ao lado do corpo. Ele não perseguiu. Ele não gritou, mas de alguma forma sua imobilidade dizia tudo. A viagem de volta para a cidade passou por ela como um borrão. Arranha-céus engoliam o céu. Buzinas soavam. Telefones tocavam. Seu nome inundava as caixas de entrada. Projetos atrasados. Contratos pendentes. Clientes VIP esperando. Ela entrou em seu estúdio no centro da cidade, ladeado por vidro e cromo, mas as paredes agora a pressionavam. O silêncio da floresta ecoava mais alto do que todo o burburinho. Tudo se movia rápido, rápido demais. Ela respondeu a e-mails, revisou esboços, aprovou amostras, mas cada tarefa lhe parecia vazia. Ela se viu olhando para um bloco de prata por 20 minutos, incapaz de imaginá-lo como algo mais. Naquela noite, ela se deitou em sua cobertura nu. Arranha-céu. A cama era grande demais. O silêncio, cortante demais. Sua mão instintivamente alcançou o colar na clavícula e encontrou apenas pele nua. 2 manhãs depois, sua assistente lhe entregou um pacote sem endereço de retorno. Era pequeno, com aroma de pinheiro e amarrado com uma tira de barbante trançado à mão.
Clara Ara o levou para seu escritório, com as mãos tremendo levemente. Dentro, havia uma caixa de madeira caixa esculpida com folhas intrincadas, e uma única, palavra queimada na tampa, Mara. Ela prendeu a respiração. Seus dedos pairaram sobre a trava antes de levantá-la. Lá dentro, aninhado em linho macio, estava o pingente de margarida de sua mãe, brilhando inteiro, intocado. Ela cobriu a boca, as lágrimas escorrendo livremente. Mas não era apenas o retorno do colar. Era a própria caixa, os detalhes da escultura, o calor da madeira, o tempo e o cuidado que ela havia tomado para moldar algo tão simples e tão significativo. Clara sussurrou em meio às lágrimas. Ele me viu, mesmo quando eu me esquecia de mim mesma. Ela apertou a caixa contra o peito, fechando os olhos, e pela primeira vez desde que saíra da cabana, tomou uma decisão que não envolvia as expectativas de ninguém. Ela voltaria. 2 semanas depois, Clara Westwood saiu de uma reunião altamente lucrativa. No meio de um debate acalorado sobre a linha de joias de primavera, ignorando as expressões atordoadas de sua equipe executiva, ela saiu sem seus saltos de grife, sem sua maquiadora, sem sua assistente, apenas com as chaves em uma mão e uma caixa de madeira na outra. O sol estava se pondo atrás do horizonte de sua cobertura, enquanto ela dirigia para o leste, as montanhas se erguendo lentamente ao longe. Um Range Rover subia o caminho sinuoso que ela agora lembrava-se com uma dor vívida, os pneus triturando, cascalho enquanto a última das barras de sinal desaparecia da tela do seu celular. Ela acolheu o silêncio. Usava um suéter creme macio, calça jeans e botas de caminhada. Seu cabelo dourado estava preso em um coque frouxo, e seus olhos, cansados, mas brilhantes, olhavam para a frente. A caixa de madeira repousava no banco do passageiro, a tampa ligeiramente aberta, revelando o pingente de margarida aninhado dentro. Quando a cabana apareceu, meio escondida no abraço dos pinheiros, seu coração começou a bater forte. A luz da varanda brilhava fracamente no crepúsculo. Fumaça saía em espirais da chaminé. Ela saiu, as botas tocando o mesmo terra que ela havia pisado descalça dias atrás. O ar cheirava a pinho e promessa. Ethan estava lá, parado perto de uma pilha de lenha cortada com um machado ao lado. Ele a viu, e não se moveu por um segundo. Então sorriu. Não surpreso, não chocado, apenas silencioso, profundamente feliz. Eu acho, Clara começou, com a voz quase embargada. Deixei algo para trás. Ethan assentiu, caminhando lentamente em sua direção. Eu sabia que você voltaria. Não houve abraço dramático, nem música envolvente, apenas 2 pessoas próximas, olhos falando onde palavras não eram necessárias. Ele a conduziu para dentro. A casa cheirava exatamente como ela se lembrava. Fumaça de lenha, madeira envelhecida a pinheiros e um leve aroma de maçãs. Nada havia mudado, exceto a maneira como ela o via agora. Este não era um lugar inconveniente. Era um refúgio. Sentaram-se perto da lareira. Nenhum dos dois disse muita coisa. O fogo crepitante encheu o espaço com calor. Depois de um tempo, Ethan se levantou e desapareceu na sala dos fundos. Quando voltou, segurava um pequeno buquê na mão calejada. Margaridas selvagens, lavanda e alecrim. Clara Ara ofegou, baixinho. Eu colhi do jardim que você ajudou a plantar, disse Ethan, estendendo-o para ela. Veja bem, nós plantamos algo com cuidado. Um dia ele floresce. Clara pegou o buquê lentamente, pressionando-o contra o rosto, inalando o aroma suave e selvagem. Você o manteve vivo. Você também. Sentaram-se novamente, e a mão dela alcançou. Os dedos dele, roçando a palma da mão antes de se fechar em torno dela. Obrigada, sussurrou ela, com os olhos brilhando. Obrigada por me receber. Não é minha marca, não é minha imagem, apenas eu. Ethan olhou para ela, seus olhos calorosos e firmes. Sempre. O fogo crepitava suavemente. Lá fora, o vento agitava,
As árvores. Ali, nada precisava ser consertado. Nada precisava ser construído. O que existia era real. Naquela noite, Clara deitou-se sob a colcha grossa no quarto com as janelas abertas para as estrelas. A brisa fresca da montanha soprava, trazendo aroma de pinho. Ela segurou a caixa de madeira contra o peito, com o colar da mãe em segurança lá dentro. Dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Sem sonhos, sem reuniões, sem expectativas, apenas paz. Clara recusou todos os pedidos de entrevista que inundavam sua caixa de entrada. Programas matinais, revistas de moda, matérias sobre estilo de vida, todos oferecendo ofertas exclusivas para ouvir sua história sobre o acidente e o homem misterioso que salvou sua vida. Ela recusou todos. Em vez disso, redigiu um breve e-mail para a diretoria de sua empresa, tirando um período de 3 meses de licença. Por favor, redirecionem todas as perguntas criativas para Jenna. Estarei offline. E assim, ela ficou. Não foi fácil no começo. Clara Westwood, antes conhecida por seus designs impecáveis e dias estruturados, agora acordava com o canto dos galos em vez de um alarme da cidade. O ar cheirava a fumaça de madeira e terra úmida. O chão rangia sob seus passos. As manhãs eram frias, as noites ainda mais frias, mas algo em seu coração começou a derreter. Ela e Ethan entraram em um ritmo, lento, mas determinado. Clara aprendeu a fazer pão, não com uma receita, mas com o tato e o instinto. Ela picava vegetais, com dedos desajeitados que aos poucos se tornavam confiantes. Ela plantava ervas no quintal e sorria ao primeiro vez que um broto verde irrompeu do solo. Ela acendeu lampiões a óleo em vez de acionar interruptores. Começou a andar descalça na varanda fria de madeira só porque se sentia bem. Ethan, paciente e sem pressa, ensinou-a a usar ferramentas de marcenaria, não como um mestre faria, mas como um amigo. Clara esculpiu sua primeira peça, uma raposa pequena e irregular com orelhas tortas. Ethan bateu palmas mesmo assim. Ela riu tanto que chorou. Uma noite depois do jantar, enquanto estavam sentados perto da lareira tomando cidra quente, Clara mencionou algo casualmente. Eu costumava esboçar desenhos de brinquedos, pequenas figuras de madeira. Nunca fiz nada com elas. Elas eram só para mim. Ethan olhou para cima. Por que não dar vida a eles? Como assim? Poderíamos fazê-los para as crianças. Alguns aqui nunca tiveram um brinquedo de verdade. Foi assim que nasceu a Open Pine. Em poucas semanas, o celeiro ao lado da casa de Ethan foi transformado em uma oficina. Eles lixaram bancos, organizaram ferramentas, montaram prateleiras. Clara pintou as janelas de branco. Ethan esculpiu uma placa de madeira e a pregou acima da porta. Dizia: "Onde as coisas de verdade começam." Crianças da comunidade local começaram a vir nos fins de semana. Alguns ficaram tímidos no início, inseguros com aquela mulher elegante de cabelos dourados e mãos macias. Mas Clara se ajoelhou ao lado deles, guiaram seus dedos com delicadeza e lentamente confiaram nela. Juntos fizeram peões, bonecos, de animais, carrinhos. Clara projetou, Ethan ajudou a construir. As crianças riram e chamaram a oficina de marcenaria mágica. À noite, quando o mundo estava em silêncio, Ethan sentava-se ao lado de Clara na varanda, esculpindo em silêncio. Ela desenhava à luz de uma lanterna, descalça e satisfeita. Certa noite, enquanto uma brisa de verão farfalhava os pinheiros, Clara se virou para Ethan e perguntou: "Sente esse cheiro?" Não, ele fez uma pausa, erguendo a cabeça em direção ao vento. Então sorriu. "Só você?" Ela corou, encostando a cabeça no ombro dele. Semanas passou. As estrelas lá em cima pareciam mais brilhantes do que nunca. Então, em uma noite quente, de julho, com lanternas balançando suavemente ao vento e o aroma de alecrim no ar, Ethan saiu para a varanda com algo atrás das costas. Clara estava sentada em sua cadeira de sempre, tomando chá, com o cabelo frouxamente preso. Ela olhou para cima e inclinou a cabeça. "O que você está escondendo?"
Ethan sorriu, aproximando-se. Ele se ajoelhou. De trás das costas, tirou uma pequena caixa de madeira, não ornamentada, não polida. Apenas pinho honesto esculpido com cuidado. Ele a abriu. Dentro havia um anel, de prata simples, com uma única margarida minúscula esculpida no aro. A mesma margarida que sua mãe costumava desenhar. A mesma flor no colar que Ethan havia devolvido. Clara Ara ofegou, as mãos voando para a boca. Ethan olhou em seus olhos. "Você quer ser minha madeira?" perguntou ele com a voz baixa, cálida e levemente trêmula. Clara soltou uma risada trêmula em meio às lágrimas. "Essa é a coisa mais estranha e perfeita que alguém já me disse." E então, em meio às lágrimas, ela sussurrou: "Sim." O vento levou suas risadas para as árvores. Um ano depois, Clara estava no coração de uma clareira salpicada de sol, usando um avental manchado e segurando uma ferramenta de entalhe em uma das mãos. Ao seu redor, meia dúzia de crianças debruçava-se sobre tábuas de madeira, tentando gravar suas iniciais, na textura macia. Ela as guiava pacientemente. Seu riso ecoava como sinos de vento enquanto limpava a serragem da bochecha de uma das meninas. Ethan estava por perto, equilibrado em uma escada, ajustando o pequeno teto de lona que cobria um recanto de leitura improvisado, cheio de livros usados e almofadas coloridas. A velha cabana, antes silenciosa e desgastada pelo tempo, agora prosperava. Um jardim de flores silvestres abraçava sua base. Um balanço de madeira balançava sob os pinheiros. Uma área de recreação feita de troncos e cordas ecoava com o riso das crianças. Um garotinho de cabelo castanho desgrenhado puxava o cabelo de Clara avental. "Quem é o homem de barba?" perguntou ele apontando. Para Ethan. Clara ergueu os olhos com um sorriso suave nos lábios. "É o Ethan", disse ela gentilmente. "O homem que me viu quando eu não conseguia me ver." Mais tarde, naquela semana, em uma tarde dourada de outono, Clara e Ethan se casaram. Não havia orquestra, nem lustres de cristal, nem vestidos de grife. Apenas o aroma dos pinheiros, uma clareira na floresta e o suave farfalhar das folhas secas sob os pés. As crianças jogavam punhados de folhas douradas para o ar enquanto Clara caminhava pelo corredor natural, descalça em um vestido de malha branca e macio. Seu buquê era um buquê de flores silvestres. Ethan havia colhido naquela manhã margaridas, lavanda e trevos. Seu cabelo estava solto, preso apenas com um único grampo de madeira que Ethan havia esculpido. Seus convidados eram vizinhos, crianças e alguns amigos próximos que haviam visitado a oficina e nunca paravam de voltar. O pai de Clara, antes distante, agora estava ao seu lado, com os olhos marejados. Ele lhe entregou uma pequena caixa de madeira antes da cerimônia. Dentro estava o colar de margaridas que Ethan havia devolvido. Ela o usava com orgulho. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Ethan enfiou a mão no bolso e tirou 2 alianças esculpidas no tronco da árvore próxima ao penhasco. Borda, onde ele a salvou pela primeira vez. Quando ele colocou o anel no dedo de Clara, ela olhou para ele, com a voz trêmula de emoção. Por que Ethan sorriria, com os olhos enrugados nos cantos? Porque você é a história que eu quero esculpir, para sempre. Ela não chorou. Ela riu. O tipo de risada que vem de saber que você está exatamente onde pertence. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças adormeceram nos beliches da cabana próxima, Clara e Ethan sentaram-se nos degraus da frente de sua casa. Uma brisa suave brincava com seus cabelos, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando o mundo em tons de ouro e âmbar. Clara encostou a cabeça no ombro dele, a mão pousada em seu peito. "Somos reais", sussurrou ela. "É só isso que importa." Ethan assentiu, o polegar roçando os nós dos dedos dela. Sempre. Nenhuma manchete seria escrita sobre o casamento deles. Nenhum tabloide se importaria. Mas em um canto tranquilo das montanhas, 2 pessoas encontraram algo raro. Não luxo, nem fama, mas amor.
do tipo esculpido lentamente, moldado pela paciência e polido pela verdade. E isso, no final, era tudo. Se esta história despertasse algo profundo em você, se te lembrasse que o amor em sua forma mais pura, muitas vezes, floresce no silêncio,